Excelente segunda-feira! Olá para todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso sexto dia da semana especial. O tema são doenças crônicas, tudo ao redor disso. Sim, a motivação foi a esclerose múltipla. Oi, Pri, você já tá por aqui, que coisa deliciosa. O objetivo era destacar todos esses temas que estão correlacionados, né, à esclerose múltipla, que amanhã é o Dia Internacional da Esclerose Múltipla, mas a minha opção esse ano, então, foi falar um pouco além da esclerose, da doença, da fisiopatologia, do tratamento objetivo e pensar em tudo que está ao redor. Então eu trouxe um tema hoje que eu sei que é um tema que literalmente tira sono, perturba os pacientes. Então, vamos conversar hoje com a minha amiga, advogada, que defende os trabalhadores do meu Brasil. Deixa eu chamar você, Pri. Muito feliz com toda essa semana, está sendo muito especial. Primeiro porque estão sendo amigas falando comigo, né? E depois porque o engajamento tem sido muito legal. Depois, várias perguntas chegando, Olá, de pessoas que tiveram boa nas lives, às noite. vezes pessoas que assistiram depois. Façam isso mesmo, tá? Ficou com alguma dúvida? Pode entrar. Vou convidar a Pri de novo. Deu uma caída aqui. Vê se você está Eu não estou recebendo, Pri. enxergando a Cris, não sei se é assim mesmo. Não te encaminho de novo. Agora tá. Olá, boa noite. Boa noite, gravidinha! Essa minha amiga linda que está grávida, muito maravilhosa. Mais uma das amigas que vou colocar entre aspas que a moda me apresentou. A gente se conheceu, eu conheci a Pri no dia que eu conheci a Mari, que esteve aqui no primeiro dia, no dia que eu conheci a Gabi, que esteve no segundo dia. Então, você vê como algumas vezes pensar fora da caixa nos traz tantas possibilidades que nos acrescentam tanto. Então, quando eu não estava falando sobre trabalho, quando eu não estava falando sobre esclerose, eu também estava falando sobre tudo isso. E a Pri super aceitou estar aqui e queria muito que ela falasse um pouquinho sobre o trabalho dela, agradecer. É impossível recusar um convite da doutora Cris Prado, né? Quem conhece você sabe a energia maravilhosa que você passa pra gente, esse sorriso, motivação, exemplo de vida que eu não consigo nem descrever. Eu recomendo que todos conheçam a doutora Cris Prado, porque ela é uma pessoa maravilhosa e me fez esse convite para falar daquilo que eu amo, que eu adoro, que é o acesso ao trabalho, o direito ao trabalho. Eu trabalho em suma com o trabalhador, não faço a parte da reclamada, então eu busco sim a concretização dos direitos que são colocados em lei para o trabalhador. E eu realmente gostei quando a doutora Cris colocou para mim esse tema, porque para mim é muito caro, muito importante nós falarmos sobre dignidade no trabalho. E quanto o trabalho dignifica a pessoa, traz motivo de vida, traz. Eu sei, gente, que trabalho cansa, eu sei que trabalho, às vezes a gente quer chutar o trabalho longe da gente, mas ficar sem trabalhar traz outros prejuízos muito maiores do que todo o estresse que o trabalho pode nos trazer. Eu, assim, vou destacar duas coisas, Pri. Uma delas que você falou agora, que é a dignidade no trabalho, que eu acho que esse é um ponto extremamente crucial. E a outra coisa é com relação a querer trabalhar. Então, assim, Sim, eu não quero trabalhar. Estou optando. Quero ficar tá plantada. ótimo, Tá bom. tá ótimo. Quando você não é autorizado e quando você não tem o direito, aí a gente vai chamar a Pri, gente.
Sim, Convido a todos seguirem a Pri, porque ela dá várias e várias explicações sobre diferentes temas, tudo lá no Instagram dela, ela deixa gravadinhos, reels, são muito legais, então super convido a todos, tem dúvida, já começa adiantando lá pode antes de vir, passar ela de pergunta. pode vir. Então, quando eu coloquei esse tema sobre direito de trabalhar e de não trabalhar, era um pouco com relação a isso, das escolhas, a gente falou ontem bastante das escolhas, mas eu percebo bastante nas pessoas que têm doenças crônicas, não tendo limitação, que elas têm o direito de não Uhum. precisar trabalhar mais, porque elas já estão se Sim. sacrificando por conta das restrições. Da mesma Uhum. forma, e aí, exatamente no extremo oposto, em tendo doença crônica, a pessoa tem o direito de continuar trabalhando se ela não tiver nada que a limite aquela função. Isso. Então, eu queria muito que você contasse um pouco da sua vivência, porque eu não sei o que é pior de causos, se é o direito ou se é a medicina. Porque as experiências É. nos acreditam muito, né? No direito existe uma premissa. Tudo depende. Quando você vai conversar com um advogado, a primeira coisa que ele vai falar para você é depende. Então, é muito importante colocar aqui que cada caso concreto tem que ser analisado, sim, por um profissional. Então, a gente você precisa apresentar o seu caso para um profissional para que ele analise e veja a melhor forma para você, assim como na medicina. Não dá para você chegar no senhor Google e fazer o seu próprio diagnóstico. E a discriminação por uma questão de doença, né? A pessoa tem algum tipo de diagnóstico. Ela não tem debilidade nenhuma para exercer o trabalho. Ou possui alguma limitação que dá para ser readequada, mas ela quer permanecer trabalhando, isso é proibido. Proibido, assim, o entendimento do Superior Tribunal do Trabalho é que não pode existir esse tipo de demissão discriminatória por conta de uma doença. Obviamente, isso não é uma estabilidade, assim como a gestante, vou trazer o meu exemplo aqui, eu como gestante, eu tenho uma estabilidade gestacional. A pessoa que tem algum tipo de diagnóstico de uma doença severa, ela não tem estabilidade, mas ela tem o direito de ser assegurado que ela permaneça trabalhando sem que haja discriminação. Ah, mas Priscila, como que eu provo? Aí a gente entra na situação concreta, né? Que é legal dar algum exemplo. É, eu, eu já vi caso da pessoa ser demitida. Ela entrou com um pedido de reintegração, que seria o quê? Eu retornar ao trabalho, eu voltar a trabalhar. Isso infelizmente, tem que ser judicializado. Eu preciso entrar com ação trabalhista na Justiça do Trabalho. Preciso, em tese, não precisaria estar assessorada por um advogado, mas eu recomendo que esteja, porque é muito complexo. Eu também recomendo que esteja assessorado por um bom médico, né? No caso da esclerose múltipla, eu acredito que é um neurologista, né, Cris? Que faria o laudo de forma correta, conseguiria escalonar direitinho qual que é o grau que a pessoa ela tá no avançar da doença. E aí, assim, no caso concreto que eu estou contando, a pessoa foi demitida, ela entrou com ação, ela falou, olha, eu fui demitida porque foi uma demissão discriminatória. Aí a empresa veio, a resposta da empresa foi: imagina, o diagnóstico dela saiu há 12 anos atrás. E eu demiti ela hoje. Por que você está dizendo que eu cometi um ato discriminatório? Nunca que eu cometi. Ela esteve no meu quadro funcional por 12 anos com o diagnóstico. Só que quem deve fazer a prova, o ônus da prova, que a gente chama de forma jurídica falando, é a empresa, que ela não fez a demissão de forma discriminatória. Nesse caso, a empresa não conseguiu provar que a demissão não foi de forma discriminatória,
pelo contrário, a observação dos julgadores foi que, enquanto a pessoa estava num grau moderado, leve, no estágio da elevação do seu diagnóstico, estava tudo ok. Mas quando chegou um grau que ela, apesar de começar, continuar a poder trabalhar, ela não estava num grau que realmente ela não conseguia trabalhar, que ela deveria se aposentar, eles realmente quiseram a descartar. Então, assim, é muito triste isso, as empresas olharem para o trabalhador como uma peça apenas, né? E olhar ele, assim, não olhar como um ser humano, não observar o quanto que também ele já trouxe de lucro para a empresa. Eles simplesmente falam, agora você não está mais me dando o lucro daquela forma que você me deu ao seu auge de 30 e poucos anos, e agora eu não quero mais que você esteja no quadro funcional. Então, nesse caso concreto, a pessoa foi reintegrada, conseguiu fazer a readequação da função, recebeu todos os seus salários do período que ela foi demitida até a sua reintegração. É importante esclarecer que esse tipo de processo, ele é longo, não é fácil. Então, assim, eu estou falando de um processo que chegou no TST, então provavelmente durou mais de 3, 4 anos. Então, assim, a pessoa vai receber esse retroativo. Não é simples, é uma luta, é um processo. E por isso que existem advogados, para apoiarem, né? O meu trabalho é esse. Eu sempre costumo dizer para o meu cliente que o peso das costas dele todo eu não posso carregar, mas eu posso carregar a responsabilidade desse processo. E aí a gente caminha junto com isso, obviamente assegurado também com outros profissionais. Por isso que é importante essa questão, essa troca que nós estamos fazendo aqui. A Cris, uma médica, e eu como advogada. É tão chato quando as profissões elas se dividem e falam eu só fico na minha área, eu só fico na minha área. E aí acabam não se integrando, né? E a visão que a Cris tem também, como um todo, para que o paciente tenha um diagnóstico, mas possua uma vida completa, né? E consiga exercer tudo que ele quiser, da forma como ele se sente melhor. Claro. Se o contrato da empresa, é uma elucubração, tá? Mas se o contrato da empresa tivesse há 12 anos atrás, dizendo que a pessoa permanecer lá, o emprego dela estaria atrelado à produtividade, se estivesse no contrato admissional, isso seria legal? A demissão, porque a pessoa, assim, se a produtividade, nesse caso, a produtividade teria caído porque a escala da progressão da doença, ela diminuiu a produtividade natural da pessoa. Se dentro da escala eu estou fazendo a produção de acordo com o meu máximo, é ilegal. Entendi. Por isso que eu acredito assim, que é importante também esclarecer um outro caso concreto, onde a pessoa não foi reintegrada. Ela se apegou nisso e falou, não, na justiça do trabalho, o trabalhador vence sempre. Eu tenho aqui a minha super estabilidade, se apegou ali, né, no seu diagnóstico e falou, eu não vou fazer mais nada, vou ficar aqui sentado. Não, gente, não é sobre isso. É muito pelo contrário. O que nós estamos falando é o contrário disso. Então, assim, realmente a empresa conseguiu provar que ela não fez a demissão, não foi nenhuma demissão por justa causa, porque a pessoa descumpriu alguma regra trabalhista, não. Mas sim, a empresa conseguiu comprovar que ela poderia, ela precisava, a pessoa não estava exercendo o seu máximo dentro das suas possibilidades. Não é nem o máximo, eu acho que é até... mínimo muito eu dizer o máximo. Mas assim, não, ela estava realmente se desleixando e realmente não se importando com o trabalho. E
a empresa, ela vive do lucro, ela vive dessa necessidade. Então, realmente, nós vivemos no mundo capitalista, né? Então, a gente também não pode dizer, também colocar uma questão assim, que a empresa tem que sustentar. Não, a empresa não tem que sustentar ninguém. Essa conscientização também sobre isso tem que ser clara, através digno é o trabalhador do seu salário, já dizia a própria Bíblia, né? Então, o trabalhador, aquele que trabalha é digno do seu trabalho. Não aquele que deixa de trabalhar, né? Que não exerce a sua função. Mas dentro das suas possibilidades. Quando a gente fala, existe uma palavra que chama isonomia. Quando a gente fala sobre isonomia, a gente fala o quê? Que todos são iguais, mas conforme cada um tem a sua escalonada para se chegar na igualdade de todos. Por isso, alguns precisam de um banquinho para olhar por cima da cerca. Então, vamos pôr o banquinho para ele olhar em cima da cerca. O outro não, ele vai conseguir olhar em cima da cerca sem o banquinho. Então, assim, de acordo com a sua desigualdade, todos são iguais perante a lei. Por isso, a gente precisa pontuar isso, precisa analisar o caso concreto, precisa entender realmente o que aconteceu e também precisa ter a consciência que, se há necessidade de se afastar, precisa se afastar. Isso é uma questão que eu bato também muito na tecla, sobre as questões de ansiedade, doença mental, e que também são acometidas quando a pessoa tem o diagnóstico, né? Então, assim, às vezes as pessoas elas se sobrecarregam tanto e acabam não reconhecendo que algum tipo de doença mental, como depressão, pode trazer o afastamento, porque fala, não, se eu quebrar o meu pé, eu vou me afastar, porque eu não vou conseguir exercer uma atividade como motorista, por exemplo. Mas se a minha mente, eu brinco não, né? Mas eu falo com meu marido assim, minha cabeça tá furada hoje, não tá nada passando, não tô conseguindo pensar. Então, assim, a gente precisa também entender aonde nós estamos, quem nós somos, porque o que está acontecendo com a nossa mente e procurar profissionais para nos diagnosticar. Não carregar todo mundo nas costas, não trazer, não ignorar doenças mentais, né? Para que... E se afastar também quando existe a exaustão. Existem várias situações, né? Que no diagnóstico nós poderíamos citar aqui, a Cris consegue citar muito melhor do que eu, porém, acho que a gente vai ter aqui, muito, assim, a esclerose múltipla é um grande exemplo disso, mas vão ter outras doenças onde os sintomas são bastante limitantes e não visíveis, né? Eu vou brincar, não palpáveis. Então, agora há pouquinho eu estava escutando uma moça falando que ela tem enxaqueca crônica desde os 9 anos. De verdade, você é mãe. Você imagina que você vai... A partir de que hora você começa a acreditar que a criança de 9 anos tem enxaqueca? Só no momento que a criança bater a cabeça na parede, que você fala assim, alguma coisa está acontecendo. Terrível. Não é uma coisa que os outros conseguem ver, é muito difícil de ser acreditado. E às vezes o próprio paciente se questiona, mas será? Ou o paciente tem medo da demissão porque não é algo visível, então ele tem medo de ser mal interpretado, de achar que está mentindo e ou ser tratado mal ou ser demitido objetivamente, e aí ele fica postergando exatamente o que você falou, vai carregando o problema até entrar num quadro mais grave de exaustão. Eu tenho até um Reels que eu leio um trecho de um livro, onde a médica descreve que a paciente ela falou assim, que ela pegou um atestado, só que ela não entregou na empresa o atestado. Ela foi trabalhar. E ela foi trabalhar, ela continuou trabalhando, e no final daquele mês ela foi demitida. Ela colocava
a saúde dela acima, né, abaixo, na verdade, ela colocava o trabalho acima da sua saúde. E isso, quando ela foi demitida, veio aquele choque de realidade. Ela falou assim, eles não colocam, a empresa não tem colocado o meu trabalho acima de qualquer coisa. Então, ela realmente foi descartada e ela não entrou, na verdade, ela deveria ter sido até afastada pelo INSS, porque o atestado era de mais de 15 dias. Então... Colocou e, assim, continuava doente, porque seu atestado estava lá e ela precisava de tratamento. Continuava doente e agora demitido. Então... nesse caso concreto, era uma situação de muita ansiedade que era causada por um ambiente tóxico dentro do trabalho. Isso já dava para imaginar, né? Mas pensando num ambiente que não é tóxico, né? Mesmo assim, muitas pessoas próximas a nós conseguimos pensar facilmente. Minha mãe, quando ela vê essa live, eu tô dizendo para você, mãe, minha mãe mesmo trabalha muito e acaba esquecendo de si própria. Então, assim, ela acaba passando do limite mentalmente, acreditando que a produção vai ser mais importante, ela precisa entregar tudo, e muito mais do que que é necessário. Eu não estou dizendo para as pessoas serem trabalhadores relapsos, que fazem só o extremamente básico, porque isso também você nunca vai crescer em lugar nenhum, não vai almejar melhores salários e tudo mais. Mas eu estou dizendo para nós sermos honestos com nós mesmos, honestos com o nosso emprego, e que isso traz uma produtividade ainda maior. Se as empresas entendessem isso, quando as empresas entenderem que com um trabalho saudável, sadio, um ambiente de trabalho acolhedor, que apoia integralmente o trabalhador, aí eles vão entender o que é lucro. Eles ainda não sabem. Tem já alguns trabalhos, e eu conheço algumas empresas aqui no Rio que... Poucas, tá? Algumas poucas empresas aqui no Rio. A Coca-Cola seria um exemplo desses. Se o trabalhador ele solicitar uma carga horária diferente, não por reduzir a carga horária, objetivamente, mas por fazer entrada e saída do trabalho em horários diferentes, porque ele vai se dedicar a treinamento e ele, em troca, garantir produtividade dentro daquilo que ele precisa, a empresa fornece e, no final das contas, o que acaba se demonstrando é que essas pessoas são mais engajadas, produzem mais em menor tempo, então são mais eficientes e contaminam positivamente as pessoas que estão ao redor. Não tem sombra de dúvida, né? Não é trabalhar o mínimo necessário, né? Bem desenho, bateu a sineta das 5 horas da tarde, sai todo mundo correndo. Assim, né? Joga a caneta. Não, calma, gente, calma. Que até caiu no chão aqui. Mas não, calma. Não é assim. Tira uma dúvida, Pri. Esse raciocínio é um raciocínio que se aplica tanto no serviço público quanto na CLT? É o mesmo raciocínio ou eles vão ter raciocínios diferentes? Não. No serviço público, se a pessoa é estatutária, vai ter lá o estatuto. Mas o princípio da dignidade humana, ele é válido de forma universal, né? Não somente para o CLT ou o estatutário. Já a questão, quando nós colocamos a questão dessa não demissão discriminatória, também. Porque, na verdade, assim, existe uma súmula do Superior Tribunal do Trabalho. Apesar de que, quando a pessoa é estatutária, o processo ele não corre, dependendo do caso concreto, não corre na Justiça do Trabalho, se ele não é pelo regime da CLT,
ainda assim, eu entendo que há possibilidade sim da gente entrar com um pedido de que a demissão foi discriminatória. Não, esse entendimento, ele é jurisprudencial, ele não, e simulado no caso concreto que eu coloquei aqui. Mas ele não é um entendimento legal. Não existe uma lei que fala assim, nossa, está escrito lá na Constituição que essa demissão não pode ser blá, 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 dessa forma. Mas eu realmente coloco aqui. Quando existe a demissão, a dúvida, ela realmente ela é acendida. E a pessoa que foi demitida por discriminação, ela sabe que ela foi. Muitas vezes ela não quer reconhecer ou não quer também essa luta que eu falei aqui, né? De ir, entrar com processo, se desgastar. Às vezes a situação emocional da pessoa também não tá boa o suficiente para tomar essa decisão. Por isso eu entendo assim que cabe à família da pessoa apoiar ela e aconselhá-la, aos amigos. Acho tão importante esse tipo de live não ser só para pessoas que têm algum tipo de diagnóstico. Eu acredito que todos nós temos que ser alertados e pensarmos, porque qualquer um de nós podemos ser acometido por qualquer tipo de doença, para começar, né? O segundo ponto que eu poderia colocar aqui é que a gente vive em sociedade. Então, cuidar dos nossos amigos, alertar nossos familiares também é necessário. Então, conhecimento nunca é demais. Numa segunda-feira, 7h30 da noite. Não só o conhecimento de cada um de nós, mas essa também disponibilidade, esse entendimento de quem sofre, de que não é vergonha alguma compartilhar e pedir auxílio, né? A Andrea está trazendo aqui essa questão, o mundo financeiro definitivamente deve ser um monte de lobo se degladiando, eu não tenho dúvida disso. E aí ela está comentando com relação a como as pessoas se sentem coagidas de compartilhar que tenham qualquer problema, qualquer limitação. Fico eu, inclusive, às vezes na dúvida nesse tipo de ambiente, se a pessoa está autorizada a pedir licença para ir ao médico. Porque eu, às vezes, fico pensando que não. Apesar de ser um direito, ok, mas, assim, eu imagino que as pessoas evitem. É muito complexo. Questão do mundo financeiro é realmente quando se trata de doença mental, eu posso chutar aqui, eu não tenho a estatística correta, mas eu posso dizer assim com toda a certeza do meu coração que pelo menos 85% das pessoas estão afetadas de alguma forma. Financeiro? Só quem trabalhou no banco sabe dizer o que eu estou dizendo. Realmente, trabalhar em instituição financeira é trabalhar sob pressão. Não é um trabalho físico pesado, né? Mas é um trabalho muito de pressão, de uma pressão assim psicológica, né? Extrema, psicológica. Todos são pressionados. Meu gerente geral, ele me pressiona demais, mas não, ele também é pressionado por alguém. Todo mundo é gerente, para começar, todo mundo é gerente. São várias formas que as instituições financeiras elas colocam para tentar fraudar diversas leis, diversas regras. Eles ficam tentando o tempo todo fraudar as regras trabalhistas e também ter o lucro máximo. Quando você vai ver o valor do lucro das empresas, você fala assim, gente, por que não? Por quê, né? Por que tudo isso? Mas é o mundo que a gente vive. É muito incomum você dizer, eu chegar e conversar com algum cliente meu que veio de alguma instituição financeira e ele falar que nunca sofreu algum tipo de abuso, algum tipo de assédio muito normal, muito básico. Então, assim, realmente a questão de qualquer tipo de diagnóstico também. E eu observo, eu tenho uma cliente que ela é PCD, ela trabalha numa instituição financeira
E ela também, eles cometem assédio exatamente para ela ser PCD. Então, assim, é uma discriminação em cima da outra e além do assédio normal. E ela tá ali, ela me liga às vezes, mas assim, o que eu falo, ou você sai dessa instituição, ou você continua aceitando isso. A gente não tem muito o que fazer, né? Ela não é concursada. No caso concreto dela, a gente está tentando aí ver o que vai dar. Mas Então, acho que dá para a gente puxar aqui com relação aos pacientes que, por conta das suas doenças ou de um acidente que tenha sido, desenvolvem alguma limitação e ficam naquele divisor de águas ali entre pedir aposentadoria ou desligamento da empresa ou uma realocação. Então, acho que tem uma ponderação minha que é com relação o paciente, ele é obrigado a se disponibilizar a ser realocado. Então, assim, não é mais capaz de cumprir aquela função, mas ele ainda é capaz de fazer outras coisas. A empresa disponibiliza outras funções. Então, o seu cliente, ele é obrigado a aceitar essa disponibilização ali de uma nova área, ou não? Ele pode dizer assim, não, nessa área não dá, não quero, não vou. essa opção, ela depende muito, porque muitas vezes essas realocações, elas são feitas para atividades muito... por exemplo, às vezes a pessoa exerce uma atividade intelectual muito forte e alguma atividade muito intensa e a empresa às vezes coloca ela numa salinha colocando selo nas cartas. Algo, um exemplo que eu consegui pensar aqui. Você entende que isso não dignifica ela? Que isso, pelo contrário, ainda traz mais prejuízo, pode trazer mais depressão. A pessoa vai entender que ela está sendo excluída da sociedade. Eu vou ficar nessa salinha escondida. Ou, às vezes, colocam num... Não estou dizendo que colocar o selo nas cartas não seja digno, tá? Entendam, internet, né? Porém... Boa. Porém, a gente tem que entender que quando eu exerço um certo tipo de função, eu posso ser sim realocado para outra, mas ela tem que ter uma validação para mim. Eu tenho que me sentir útil. Não pode ser uma situação que eu seja largado, deixado no canto. Ele não precisa fazer nada, porque ele foi reintegrado, eu não sei o que eu faço com ele. Não é simplesmente a empresa reintegrar a pessoa e colocar ela em qualquer canto, fazendo qualquer coisa ou não fazendo nada. E até mesmo existe o não fazer nada. Agora, com relação ao que você falou, a incapacidade, ela não é obtida somente com diagnóstico. Sim, tá? Perfeito. Quando eu sou relativamente capaz, eu posso exercer alguma função. Isso o perito que vai poder dizer. Que tipo de função, se eu tenho que ficar sentada, se eu tenho que ficar em pé, se eu tenho quantas horas de trabalho que eu posso ter, isso tudo vai estar descrito pelo perito ou pelo médico do trabalho. Cris, como que eu falo a escala Curtis, sei lá como que chama? Como que chama? Chama de EDSS, que é como as pessoas mais conhecem. É escala de Curtis, mas EDSS é como as pessoas conhecem. Então, nessa escala, que nem desse outro jeito, não tô conseguindo falar, mas nessa escala, todo diagnóstico existe uma escala. Quando nós colocamos o diagnóstico nessa escala, a gente vai numerando. Olha, 1, eu não tenho nenhuma debilidade. 2, eu tenho isso, aquilo outro. E assim por diante, é progressivo. Quando a gente está falando de uma doença progressiva, é muito importante, né? Porque o paciente vai estar, o cliente, o trabalhador, vai estar acompanhado por uma junta médica que vai estar acompanhando essa evolução. Evoluiu,
uma vez que evoluiu, ele tem que abrir o jogo no RH. Falar, olha, evoluiu, aqui o relatório do meu médico é esse. Isso eu estou dizendo assim, sem judicializar. A gente primeiro precisa conversar, tentar o acesso. Geralmente multinacionais, empresas maiores, a gente tem esse acesso um pouquinho melhor. Porém, quando eu coloco eu coloco lá o meu laudo, o laudo da minha médica, para pro gestor da empresa ou pro RH da empresa, ele vai olhar lá, vai analisar. Isso, assim, não existiria necessidade de judicialização se recursos humanos fossem recursos humanos. E não empresariais, recursos empresariais. Né? Não é recurso financeiro, não. É recurso humano. Né? Então, a gente lembrar sempre do princípio da dignidade humana. Se eu tenho uma empresa que respeita esse princípio, essa empresa vai respeitar o diagnóstico do trabalhador. Então, tem uma fã sua falando com você, Pri. Minha prima. Sua prima foi o número 1. Você falou dela, hein? Eu falei da minha mãe. Falou de você. Não, minha prima é empresária, brava, que não gosta do direito do trabalho. Eu acho que eu consigo exemplificar bem, Pri, essa questão da aposentadoria, e a gente fala da coisa do afastamento, até pela mesma doença, pelo mesmo CID. Então, acabei vivenciando nos últimos anos que eu estava pelo Ministério da Saúde, a minha doença foi progredindo e realmente eu me via, como é basicamente tudo invisível, eu me vi incapaz de fazer anestesia com segurança para o paciente. Então, eu procurei meu médico, expliquei para ele o que estava acontecendo, então ele pediu meu afastamento. Sério? Fiquei afastado. E fiquei afastada, acabei ficando afastada um tempo grande, e aí depois a gente fala sobre esse tempo, mas no meio desse caminho todo, eu também fiz uma pós-graduação em medicina do exercício, que é o que eu faço hoje, e dentre as coisas que eu faço hoje, tem um exame diagnóstico, que é o teste cardiopulmonar, que ele serve também dentro da cardiologia. E eu lembro que durante o processo, falei, olha, eu não consigo mais fazer anestesia com segurança para o doente. Mas, se vocês me colocarem lá no hospital, nesse serviço, fazendo esse exame, que eu sei que não tem médico fazendo, e eu sei que o aparelho está lá disponível, e eu sei usar o aparelho, tá tudo bem, eu faço. E eles não aceitaram. É óbvio. E aí, não, vamos ver. Bom, não vamos ver, o aparelho quebrou. E aí já não tinha mais como ver nada, porque não tinha o que eu fazer. E aí eles me deram uma sugestão de realocação. E aí já, no tempo transcorrido de afastamento, certamente já era para eu estar aposentada, mas eles começaram a empurrarzinho com a barriga. Foi bem na transição da legislação da aposentadoria. E ele disse, não, então a gente vai realocar você na comissão de óbito. Olha, sério, acho que poucas vezes na minha vida eu fiquei tão abalada e chocada com uma notícia relacionada ao meu trabalho. Porque eu falei assim, eu não consigo me imaginar julgando o trabalho de um colega meu e no final das contas dizendo se ele matou o doente. Não quero saber disso, nunca. Eu não quero saber disso, eu não vou trabalhar com isso. E aí eu comecei a chorar, eu falei, não. Olha, demorou para a comissão lá, para os 3 doidos. Posso falar doido que os 3 são meus colegas de trabalho, de profissão, não de trabalho. Eles, mas por que você tá assim? É tão bom para quê? Você não perguntou o que eu gosto. Sim. E aí entra a questão da dignidade. Então, na minha cabeça, a fantasia... Primeiro que eu nunca tinha me imaginado fazendo isso. E na minha cabeça era alguma coisa assim... eu me sentiria suja, julgando o que as pessoas tinham feito.
Não, que eu não te vejo trabalhando só com documento. fora isso. A Cris que eu conheço, eu não vejo atrás de um computador só olhando, sem ter convivência, sem ter o oi, o cafezinho, o sorriso, a risada. E você entende tudo que isso tiraria de você. E aí foi uma briga, Contudo, porque postergaram pra caramba. E aí, não, daqui a um mês você volta. Aí voltei daqui a um mês. Então, a gente sugeriu que você. Eu falei, de novo isso? Mas, assim, quando eu voltei, aí eu já estava mais orientada, mais centrada. Já tinha a orientação de você não precisa aceitar algo que você entende que vai deprimir você e vai piorar a sua doença, que é extremamente sensível à sobrecarga psicológica. sim, sim. A doença autoimune, de uma forma geral, tem esse disparo, né, pelo estresse. E aí eu consegui argumentar isso com eles, muito a contragosto. Eles aceitaram que eu não iria ficar nessa posição. Enfim. Mas você entende, Cris, que você é uma médica falando com outros médicos. Imagina isso. Imagina essa situação. É aquela pessoa, o trabalhador que chega na frente, né, de um colega seu, que vai ser o perito, ou a junta médica que está decidindo ali. Imagina isso. Como que fica? Como que o trabalhador ele rebate alguma situação? Por isso que eu entendo, por mais que seja custoso, que é muito difícil, porque realmente é um custo. Porque no SUS nós não temos esse tipo de acesso, né? Mas estar apoiado com um bom médico para realizar os seus laudos, para te orientar, falar, olha, esses médicos, além da questão jurídica que você foi orientada, para que você poderia dizer, não, isso eu não quero, mas você também estava ali e colocou o quê? Você colocou que eu não posso, isso vai piorar minha doença, né? O meu diagnóstico pode ser piorado por causa disso. Pode progredir tudo que tem acontecido. Tudo que eu consegui me reabilitar até aqui pode cair. Não é? Então, se você não tem um médico te apoiando nisso, escrevendo um laudo de forma clara, nem mesmo na justiça você vai conseguir, porque o juiz, ele tem a longa-manos dele, que seria quem? Quem é a mão do juiz nesse caso? É um perito, um outro médico. Médico fala com o médico. Advogado fala com o juiz. Eu não sei os termos, a forma de falar e também a forma correta desse tipo de prescrição, o que deve ser feito corretamente. Por isso que eu sempre me apoio também com colegas médicos para que sejam meus assistentes técnicos. Sem esse tipo de assistente, também o processo ele pode ser vitorioso? Pode sim ser vitorioso, mas eu realmente acredito que a gente pode mudar a decisão, até mesmo no tribunal, quando eu apresento para os desembargadores, por exemplo, o juiz do primeiro grau seria o juiz da vara comum, aí do Rio de Janeiro, aqui de Campinas, e depois, se existe duplo grau de jurisdição, então eu posso recorrer. Quando eu recorro, vai lá para uma turma, e ali os desembargadores decidem. Eu já presenciei situações onde a advogada estava fazendo a sustentação e ela colocou pontos muito esclarecedores do laudo do perito dela, do assistente técnico dela, que rebatia o perito do juiz. E os desembargadores olharam e começaram a entender de forma melhor e mais concreta. Sim. E mandou devolver o processo para o primeiro grau. Falou, não, a pessoa tem que ser reintegrada sim. Então, estar assessorado por bons médicos, equipe multidisciplinar, que aí entra todo mundo, né? Os fisioterapeutas, minha irmã que está aí, as fonoaudiólogas, e todo mundo que está dentro dessa junta para apoiar esse trabalhador para aquele. Ou se ele identificar que existe necessidade de se aposentar, vá para a aposentadoria e enfrente também os peritos do INSS. Ou não, vamos enfrentar também os peritos judiciais.
para que ele volte a trabalhar, seja reabilitado de forma correta. Com relação a esse Sem... tempo de afastamento, tem um tempo máximo de afastamento pela mesma doença? Em tese, seriam uns 2 anos de afastamento do auxílio-doença. Já poderia entrar com o pedido da aposentadoria. Ou de adequação? Só que, assim, não é bem assim que acontece no caso concreto. A aposentadoria vai sair e tal. Quando eu sou aposentado por uma questão de doença, também sempre pode ser revertida essa questão da aposentadoria. É uma questão que não se fala muito, mas existe possibilidade de reversão. É porque existe pouco funcionário para fazer esse tipo de fiscalização. Porque às vezes a pessoa foi aposentada por uma situação e a doença regrediu. Sim. Entendi. Então, calma. Está existindo uma fraude. Entendeu? A gente tem um exemplo aqui que é bem extremista, mas ele é muito real. Uns pacientes que entram, não relacionados à esclerose múltipla nesse caso, mas tem insuficiência cardíaca grave, terminal, entram na fila de transplante cardíaco. Então, nesse momento que ele está terminal na fila de transplante cardíaco, ele está muito grave. Ele não consegue fazer nada, inclusive tomar banho. Ele não consegue fazer. E aí, como ele está na fila de transplante, ele é transplantado e ele reabilita ele para a vida dele. Então, ele volta a tomar banho, ele volta a fazer, ele volta. E aí, ele subitamente já está fazendo tudo. Correndo a maratona dele, fazendo o triatlo, fazendo o que ele quiser da vida. E seria um caso desses, onde no momento onde ele não podia nada na vida, ele realmente tinha que se aposentar. A partir do momento que ele recebe um novo coração e esse coração passa a funcionar muito bem, ele poderia voltar. Na lei é muito bonito tudo que está escrito na lei, né? Mas nem sempre vem para a prática, né? Mas ela fala assim, ó, até peguei aqui meu iPad para eu ler certinho. O segurado em gozo de auxílio-doença, suscetível de recuperação às suas atividades, deverá submeter-se à reabilitação profissional ou de outra atividade. E aí ele também, o legislador, ele também coloca que toda aposentadoria também poderia ser revertida e ir para a reabilitação. Mas quando a gente coloca sobre essa reabilitação, a pessoa que saiu de auxílio-doença, ela não foi aposentada ainda, é tão lindo ler o que poderia acontecer, até questão treinamento teria que ser disponibilizado, até questão de transporte, dinheiro para transporte tem que ser passeado. Imagina, você já ouviu falar alguém que recebeu? O Júlio quer fazer uma pergunta. Júlio manda a pergunta. Claro que deve fazer a pergunta. Claro. Eu não sei olhar as coisas aqui. Não é muito fácil imaginar cumprir a lei. Não é muito fácil imaginar essa lei sendo cumprida na íntegra. Não, assim, é igual ao nosso SUS, né? Nosso SUS é lindo no papel. Se você for ler a lei, é maravilhoso. As questões plenas de saúde que você já abordou aqui com a Gabi, né? Mas a gente tem que sempre pensar que hoje o importante é que todo mundo tenha essa consciência de que um dia ter consciência de fazer o seu trabalho, estar trabalhando, permanecer nele. E se porventura você perdeu o seu emprego, entender por que motivo você perdeu, né? Por quê? Foi discriminatório? Foi uma demissão legal? Foi uma demissão ilegal? Ou, eu não tenho mais possibilidade de trabalhar. Então, você vai pedir um diagnóstico para um médico.
Você não pode dizer que só por você que você não pode mais trabalhar. Infelizmente, se você também depender só do perito, também, às vezes, como eles têm um acúmulo de função muito grande ali, eles não vão conseguir fazer te passar toda a atenção necessária que você deveria ter. Olha lá, o Júlio está dizendo aqui que trabalha no RH, tem um colaborador afastado há mais de 5 anos por ansiedade e depressão. Como funciona nesses casos? Há 5 anos ele não está trabalhando, não podemos desligá-lo também. Não há evolução do seu quadro clínico. É assim mesmo, Júlio. É assim mesmo. Existem até mesmo algumas empresas que elas, às vezes a empresa está em momento de fechamento mesmo e ela fica com esse trabalhador ali tendo, ela fechou, mas ela tem aquele trabalhador que saiu com auxílio-doença. Então, depois, quando ele voltar, ele, em tese, deveria trabalhar. Só que aí a empresa vai provar, tudo no caso concreto, vai ter que provar que ela fechou as portas e tudo mais. Aí tem até uma questão contábil, que os contadores saberiam dizer melhor como que eles fariam a suspensão dessa empresa e tudo mais. Então, quando o trabalhador é afastado, assim, quando ele voltar, dependendo do tipo de afastamento, você vai poder desligar ele ou não. Mas É um pouco do que a Pri estava falando. Você não consegue desligar ele enquanto ele está afastado. Porque você não... A sua pergunta ela foi suscitada quando eu falei a coisa dos 2 anos. Se ele está 5 anos, aí o INSS teria que pedir a aposentadoria dele. Se o INSS continua com ele afastado e não encaminhou ele para aposentadoria, você, empresa, não pode fazer isso, infelizmente. Então, essa é a questão. Existe um termo bem chucro que a gente usa às vezes, que é o limbo. O trabalhador ele não pode nem voltar a trabalhar, nem o INSS está reconhecendo que ele tem que se aposentar. E aí ele fica ali no limbo sem receber de ninguém. É muito difícil essa situação, muito complexa. Então, assim, dependendo de orientação mesmo, no caso concreto, por um advogado previdenciarista, eu atuo na parte trabalhista, porém, por ser uma linha muito tênue, algumas coisas a gente passa, mas quando chega para o INSS mesmo, eu coloco para os meus colegas do previdenciário. E aí, eu acho que a gente podia ainda abordar, antes de fechar a nossa live, Pri, a questão relacionada à esclerose múltipla, mas aos outros pobres ou felizes, enfim, eu vou chamar de pobre, que estão na listagem linda sobre as doenças graves do nosso Brasil. Então, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, AIDS, a esclerose múltipla, tem algumas outras lá. Essas pessoas, elas podem se candidatar a vagas, elas podem fazer concurso e elas podem dizer que têm a doença, ou elas têm que dizer que têm a doença, e elas podem ser negadas ao dizerem isso. Você tem até um exemplo concreto aí, que eu sei da sua história. Mas, assim, a pessoa pode prestar concurso, mesmo que ela tenha alguma doença grave. O acesso ao concurso é um acesso a todos. Se porventura edital excluir alguma pessoa, isso é uma forma de discriminação. Obviamente, em algumas atividades específicas, a pessoa não pode ter algum diagnóstico ou ser acometido por algum tipo de doença. Não adianta o bombeiro que vai mergulhar, eu não sei quantos metros, não ter alguma... Então, assim, realmente a admissão médica, ela é possível ser ali, colocar alguma relação como essa. Mas se existir característica de discriminação,
a possibilidade de judicializar, sim, a integração dessa pessoa para o cargo efetivo que ela passou. Fica um pouquinho difícil a gente só jogar aqui. Não, todo mundo tem direito. Não é assim, calma. Calma, 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 porque a gente tem que analisar cada caso concreto. Mas, em suma, na base, seria todos podem prestar de acordo com a atividade ali exercida. Obviamente, o edital ele vai ser muito claro e os entes públicos eles têm, sim, um cuidado muito grande na questão da elaboração do edital, porque são colegas meus que estão lá fazendo o edital. Muitas vezes o que acontece é que o médico, quando ele vai admitir, fazer a carta de, como que chama? A carta de admissão, não é admissão. A carta, vamos chamar de admissão. Quando ele for fazer essa carta, ele pode dizer alguma coisa. E essa carta, obviamente, pode ser rebatida por outro médico, pode ser feita uma perícia, tudo pode ser questionado. E eu não estou, gente, de forma alguma estimulando a judicialização. Vamos processar todo mundo, vamos entrar naquele... Não. Eu quero fazer esse concurso público porque eu me sinto capaz para exercer essa atividade, eu acredito que eu tenho condição física para exercer essa atividade, meu médico fala que eu tenho condição e eles estão dizendo que eu não tenho. Então, sim, vamos correr atrás do seu direito. Ah, perfeito. Acho que essa parte é muito importante. Eu gostaria muito de contar a minha história, porque ela é muito engraçada, diga-se de passagem, mas eu juro que eu vou trazer depois a história. Faz um Reels. Faz um. Olha, seria ótimo se eu ainda fosse atriz, porque eu já fui lá na adolescência, para poder encenar, porque a cena da minha negativa num admissional foi a melhor, assim. Visualiza a pessoa de saltão, assim, mega perua, tipo, né? Mega perua. Chegando, sendo negada, tipo, você não é capaz de trabalhar. E a pessoa que estava me dizendo que não era capaz de trabalhar era uma pessoa obesa, que tossia, com uma voz rouca. Eu tinha certeza que ela ia ter um piripaque a qualquer instante. E ela estava trabalhando. E eu fiquei olhando para aquilo e falei, quem é que não pode aqui mesmo, gente? Enfim, mas eu conto depois. Pri, queria muito, muito, muito agradecer. Sem sombra de dúvida, é um tema, como você falou, extremamente peculiar a cada um que nos ouviu, né? E que vai ouvir. Porque as situações são exatamente essas. Acho que o direito, ele é, assim como a medicina, muito interpretativo, né? Não é, o fato, ele não é um fato. Não. Tem que estar tudo ao redor, né? É um copo. Tá. Mas o copo, ele tá no lugar certo, ele tá cheio, ele tá vazio, ele tá limpo, ele tá sujo, ele é seu, ele é de outra pessoa. São muitas perguntas que vocês precisam ter respondidas para fazer a interpretação e poder levar isso adiante, né? Sim. Saber aonde, com quem interagir, você vai, como o rapaz perguntou, com relação ao empregado que ele tem de 5 anos. Ele não... Infelizmente, ele, enquanto parte da empresa, não consegue solucionar o problema dele, porque nesse caso o problema é no INSS, não com a empresa. Então, todo esse entendimento, esse aprendizado, a gente pode ir buscando, claro, né, com conhecimento. Realmente o Google traz algum acesso, mas eu acho que o essencial que as pessoas saibam é: você está com dúvida, você está se sentindo lesado, está se sentindo desamparado, procura o profissional do direito do trabalho. E aí, por que eu estou enfatizando isso? Porque as pessoas andam atualmente com uma mania de querer consertar os seus carros com a cozinheira. A cozinheira é ótima quando ela faz a nossa comida. O mecânico conserta o carro. Então, na hora que você tem um problema com relação ao seu emprego ou com o seu trabalho, porque não está tendo uma relação muito boa, é o seu advogado do trabalho para falar, para poder te orientar.
né? Sim. E a Pri tá aqui para não me deixar mentir, como o povo gosta agora de fazer umas baguncinhas assim. Sim, a especialização ela é muito importante, assim como o médico, né? Você não procura o geriatra para uma criança, você vai no É, pediatra. É sobre isso. perfeito. Eu agradeço muito, Pri, agradeço Eu que todo o que agradeço. você dá, por estimular que eu continue fazendo tudo isso, né? Pensar, literalmente, né? Enquanto médica, pensar fora da medicina, do prescrever e pedir exame, não é assim, um movimento mais fácil, mas certamente você é uma das grandes influenciadoras para que Uhum. tomasse mais e mais certeza de que é importante, que faz diferença, que Eu traz acredito, eu possibilidade. acredito muito no que você tem muito para falar. Quem veio aqui por causa das minhas redes sociais, posso dizer que a Cris é um super exemplo de vida para mim. E eu sei que a Cris tem muito para passar, muito, muito para nos ensinar, dia a dia, sobretudo, de forma multidisciplinar. É uma médica diferente, viu, gente? Que às vezes a gente pensa assim, naquele médico mais quadradinho, talvez por tudo, né, Cris? Porque tudo que você já viveu, sua experiência de vida mesmo, te traz, sua experiência como paciente, te traz essa possibilidade de falar de forma diferente para todos nós. Então, a gente está aqui conscientizando, amanhã é o dia, né, mundial da esclerose múltipla. Essa semana que você fez, assim, todas as lives que estão gravadas, a gente recomenda que vocês assistam, porque realmente não é também apenas para quem tem um diagnóstico de uma doença severa, porque todos nós precisamos estar atentos. Eu até coloquei já em outras conversas com a Cris, quanto é importante a pessoa, nós prepararmos, né, para a vida, não sermos apenas, né, aquele grilo pulando enquanto a formiga está trabalhando. Obviamente, não precisamos ser só a formiguinha lá trabalhando, não se divertir, não aproveitar, e isso eu vejo na Cris, né? Ela pratica o seu exercício, ela faz as suas atividades com muita alegria, que eu vou conseguir chegar lá, viu? A Cris pega no meu pé, eu vou conseguir chegar lá. Mas, assim, a gente criar também bons hábitos de forma integral na nossa vida, de forma total, não só no nosso direito, não só na nossa saúde, para que seja realmente integral. E eu adoro essa sua forma de trabalhar, de acreditar na medicina integral. Eu não sei se é assim que a gente pode chamar, mas é uma medicina muito integral, integrativa e um olhar para o paciente incrível. Muito obrigada mesmo. E amanhã a gente vai fechar, então vou fazer a propaganda ainda com você aqui, porque eu sei que você é uma das minhas grandes estimuladoras, afinal de contas, você me deu um dos meus presentes tão queridos. Então amanhã a gente vai fechar essa semana, no Dia Mundial, falando sobre algo que eu acho que é um dos pilares para a nossa vida, e certamente para quem tem doenças crônicas é muito importante ter isso muito vivo dentro de nós, me auxilia muito, que é falar sobre religiosidade, sobre a fé, sobre a espiritualidade. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, estarei novamente aqui fazendo essa conversa. Vai ser com a fisioterapeuta, uma das fisioterapeutas que me atendia. Agora ela está longe de mim, ela não consegue mais me atender. Mas, e aí, por que eu estou já comentando com você aqui? Porque você foi uma das que me deu a minha Bíblia. Livro, né, como diria a nossa professora, é um livro milenar que todo mundo devia ler, já que é um best-seller ao longo dos muitos e muitos anos. Deve ser muito bom, né? Deixa eu ler para ver o que está escrito. Então, para quem é curioso, é o best-seller do mundo, tá? Então, se eu fosse você, eu comprava e lia. Eu tenho Sim, tem online também. tem online, nem precisa comprar, gente, online. Eu tenho lido bastante, tenho modificado bastante. Então, quem me segue, vê ali nos stories todo dia,
que foi uma das aprendizados que me trouxe. Então, assim, eu tenho lido e diariamente eu leio e aquilo ali tem que ter algum significado. Enquanto eu não entender algo dali para minha vida, uma reflexão, um aprendizado, alguma coisa nesse sentido, eu não me dou satisfeito. Fico ali pensando, não, mas por que isso está escrito assim? Então, hoje foi um desses dias que eu devo ter ficado assim, mas por que o povo está falando sobre aglomeração, gente gritando, reclamando? Eu me senti no Brasil, assim, honestamente, lendo, eu falei, mas o que tem a ver isso com a Bíblia? Mas não estamos falando de Jesus e tá uma gritaria que o povo está reclamando, que parecia greve, assim, sabe? Eu, o que é isso? E aí, no final das contas, era quase lembrando um pouco do direito, dessa ponderação de saiba sobre o que você está falando, argumente, pondere dentro do que é correto. Então, antes de você dizer que alguém é culpado, era basicamente do direito, né? Antes de você dizer que alguém é culpado, sabe do que você está falando. A pessoa fez A, B ou C, então ela não é culpada aos nossos olhos. Então, você não pode agredir, não pode gritar, não pode nada. E aí todo mundo colocou o rabinho entre as pernas e se acalmou. E tá. Mas até que eu conseguisse entender isso, fiquei ali uns 10 minutos. Mas é um aprendizado para... Então amanhã estaremos falando sobre religiosidade, sobre fé, como se impacta no tratamento, e é tão importante para nós médicos também, que os pacientes tenham essa visão. Está super convidada, se for possível, então amanhã às 9 da manhã estaremos aqui. Muito obrigada, Pri. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Excelente noite.